A sola da bota de Marcos chocou contra o meu tornozelo. O som não foi um grito, mas um estalo seco e oco, como um galho a partir sob o peso de uma geada súbita. Uma dor branca e ofuscante apagou o mundo por um instante, deixando apenas o zumbido agudo nos meus ouvidos. Ele abriu a porta do porão, a sua silhueta recortada contra a luz quente do corredor, e atirou-me para as escadas escuras e úmidas como um saco de lixo. Rolei pelos degraus de cimento áspero, sentindo o osso partido a raspar contra a carne a cada impacto brutal, uma agonia que me roubava o ar. A pesada porta de carvalho fechou-se com um estrondo final, um ponto final na minha vida anterior. A sua voz atravessou a madeira, fria, desprovida de qualquer emoção, um bisturi de gelo. Fica aí e pensa no que fizeste, sua cadela ingrata. Na escuridão gelada, com o sabor a sangue e pó na boca, rastejei até um canto, movendo-me como um animal ferido. Ignorei a agonia pulsante na perna, empurrando-a para um compartimento separado da minha mente, um lugar onde a dor não podia ditar as minhas ações. Enfiei a mão trêmula atrás de uma viga de madeira solta, os meus dedos a procurar freneticamente na poeira e nas teias de aranha. Há 2 anos, quando a sua raiva começou a deixar de ter um ciclo previsível e se tornou uma tempestade constante e imprevisível, escondi ali um velho telemóvel pré-pago. Uma bateria nova, comprada em segredo numa rara ida sozinha ao supermercado, envolta num saco de plástico para a proteger da umidade. Os meus dedos encontraram o plástico frio e liso. Com um esforço que me fez ver estrelas, puxei-o para fora. Liguei-o. A pequena luz do ecrã iluminou o meu rosto sujo e inchado, um farol solitário nesta escuridão. Só havia um número na memória. Disquei. A voz do outro lado atendeu ao primeiro toque, profunda e calma, como a quietude de um oceano profundo, como se estivesse à espera daquela chamada há 20 anos. Pai, sussurrei. A minha voz um farrapo rouco, um som que mal reconheci como meu. Onde estás? A pergunta não continha pânico, apenas uma necessidade de informação precisa. No porão. Ele partiu minha perna. A amante dele está lá em cima, na nossa casa. Estão a dar uma festa. Um silêncio pesado. Não de choque, mas de processamento tático. Podia quase ouvi-lo a montar o tabuleiro de xadrez na sua mente, a calcular cada movimento. Acaba com eles, pai. Acaba com tudo. Estou a caminho, Ana. Desliga o telemóvel. Põe-no onde estava. Não faças barulho. A chamada terminou. Não houve palavras de conforto, nem promessas vazias. Apenas a certeza de uma ação iminente. Obedeci mecanicamente. Voltei a colocar o telemóvel no seu esconderijo, sentindo a madeira áspera contra a minha pele. Deitei a cabeça no cimento frio, a dor na perna uma brasa latejante que se espalhava a cada batida do meu coração. A música da festa lá em cima continuava, um som abafado e surreal de saxofone e risos. 20 anos tinham levado a isto. 20 anos desde o dia em que o homem que agora me queria destruir me prometera o mundo inteiro. 20 anos antes, Marcos Ferraz entrou na galeria onde eu expunha pela primeira vez. Eu tinha 24 anos, e o cheiro a tinta, a óleo e terebintina era o único perfume que usava. Ele parou em frente à minha peça central, Náufrago Urbano, um tríptico que retratava a solidão de um rosto perdido numa multidão de néon e betão. Observou-a durante 10 minutos inteiros, em silêncio absoluto, a sua imobilidade uma força gravitacional no meio do zumbido da inauguração. Era alto, com um fato de corte impecável que custava mais do que tudo o que eu possuía, incluindo o meu pequeno estúdio alugado. Quando se virou para mim, o seu sorriso era uma arma de charme calibrada, projetada para desarmar. A sua utilização do impasto é agressiva, quase desesperada. Gosto disso, disse ele. A sua voz era baixa, confiante,
habituada a ser ouvida. A cidade pode ser desesperante, respondi, a tentar soar profissional e não a miúda nervosa cujo estômago se tinha transformado num nó apertado. Compro-a, disse ele, sem sequer olhar para a etiqueta do preço. Virou-se para o galerista, que se aproximou a flutuar. Vou levar esta. E quero conhecer a artista. Leve-a a jantar por mim, num sítio onde se possa conversar. Naquela noite, levou-me a jantar. O restaurante era um daqueles sítios onde o silêncio era o item mais caro do menu, e os talheres pareciam instrumentos cirúrgicos. Ele não falou dos seus negócios, do seu império imobiliário que, mais tarde, eu descobriria que devorava bairros inteiros. Falou da minha arte. O que sentias quando pintaste aquilo? Perguntou, inclinando-se para a frente, os seus olhos escuros fixos nos meus, fazendo-me sentir como a única pessoa na sala. Sentia-me invisível, como se estivesse a gritar numa sala cheia de gente, onde ninguém ouvia. Eu ouvi, disse ele, a sua voz uma carícia. O teu quadro gritou comigo. Disse-me que havia alguém por detrás daquela tela que sentia as coisas com demasiada força. Durante meses, ele foi assim, atento, cirurgicamente preciso na sua atenção. Fazia perguntas sobre as minhas inspirações, sobre a forma como misturava os pigmentos. Lembrava-se de coisas que eu dizia de passagem sobre um livro que queria ler, e na semana seguinte, o livro aparecia no meu estúdio com um bilhete. Aparecia com café quente nas manhãs frias, e ficava a ver-me pintar durante horas, sentado num banco, sem dizer uma palavra, apenas a observar. Quando me pediu em casamento, 6 meses depois, num veleiro ao pôr do sol ao largo da costa, pareceu a única conclusão lógica para uma história perfeita. O problema, o único obstáculo naquele caminho de rosas, era que eu tinha de o apresentar ao meu pai. O meu pai é diferente, avisei-o, enquanto jantávamos para celebrar o noivado. Marcos sorriu, um brilho de arrogância divertida nos olhos. Querida, eu lido com tubarões todos os dias. Tenho a certeza de que consigo lidar com o teu pai. O que é que ele faz? É professor universitário? Médico? Ele tem uma oficina, respondi simplesmente. Conserta coisas antigas, relógios, instrumentos musicais, coisas com mecanismos delicados. Encantador, disse ele, com um tom que sugeria o contrário. Um artesão, genuíno. O encontro foi marcado no território do meu pai. Não no restaurante caro que Marcos sugeriu, mas numa pequena tasca perto do rio, um lugar com toalhas de papel e peixe fresco grelhado no carvão. O meu pai, Arthur, chegou pontualmente. Não era um homem grande, mas tinha uma densidade que parecia dobrar o espaço à sua volta. Usava calças de flanela e uma camisa de algodão simples, mas tudo estava impecavelmente limpo e passado a ferro. As suas mãos eram a sua biografia. Calos nos nós dos dedos, unhas curtas e limpas, mas com vestígios de óleo e verniz entranhados na pele, marcas que nenhum sabão conseguia remover. Ele apertou a mão de Marcos. O aperto do meu pai não foi um teste de força, foi um ato de medição. Vi os olhos de Marcos a registrar o homem à sua frente, a sua confiança a vacilar por uma fração de segundo. Arthur Antunes, disse o meu pai, a sua voz calma e sem adornos. Marcos Ferraz. É um prazer conhecê-lo. A Ana fala muito de si. Marcos tentava recuperar o controlo, o seu sorriso polido a voltar ao lugar. O meu pai não sorriu. Apenas assentiu e sentou-se. A minha filha também fala de si. A conversa durante o jantar foi um jogo de xadrez tenso. Marcos falou das suas conquistas, do seu mais recente projeto de construção, um arranha-céus de vidro e aço que iria revitalizar uma zona antiga da cidade. Falou dos seus planos para o nosso futuro, de uma casa com um estúdio com luz natural virada a norte, de viagens a Florença e Paris para eu me inspirar. Ele estava a vender um sonho, a apresentar o seu portfólio de sucesso. O meu pai ouvia, comendo o seu peixe com uma precisão metódica. Não fazia perguntas sobre dinheiro ou negócios. As suas perguntas eram como sondas,
a procurar fissuras na fachada de Marcos. A Ana precisa de silêncio para trabalhar, disse o meu pai, no meio de uma das descrições de Marcos sobre a sua vida social agitada. O trabalho dela nasce do sossego. O seu mundo parece muito barulhento, Sr. Ferraz. Eu posso dar-lhe todo o sossego que ela precisar, respondeu Marcos, um pouco rápido demais. O meu mundo adapta-se às necessidades dela. As coisas não se adaptam, retorquiu o meu pai, pousando os talheres com uma delicadeza que contrastava com as suas mãos. As coisas ou são feitas para encaixar, ou partem-se quando são forçadas a fazê-lo. Um mecanismo de relógio, por exemplo. Uma engrenagem que não pertence àquele movimento específico pode parecer que funciona por um tempo. Mas, eventualmente, o atrito desgasta as outras peças. E o tempo para. O ar ficou denso. Eu sentia-me como uma criança a assistir a uma conversa de adultos cujas implicações só conseguia adivinhar. No final da refeição, quando o café foi servido, o meu pai inclinou-se ligeiramente para a frente. O seu olhar não era hostil, era analítico, como se estivesse a examinar as peças minúsculas de um mecanismo complexo. Vou contar-lhe uma história, Sr. Ferraz, disse ele, a sua voz baixa a cortar o ruído de fundo do restaurante. Há muitos anos, conheci um luthier, um velho mestre que dedicou 70 anos da sua vida a fazer violinos. Ele tinha um em particular, a sua obra-prima, feito de uma madeira que esperou 50 anos para secar. O som daquele violino, diziam, podia fazer um homem chorar de alegria ou de tristeza. Um dia, um homem rico e poderoso quis comprá-lo. O luthier recusou. O violino não era para venda. O homem rico não aceitou um não como resposta. Numa noite, entrou na oficina, não para roubar o violino, mas para o tocar. Era desajeitado, impaciente. Deixou-o cair. O braço do violino partiu-se, uma fratura irreparável. O meu pai fez uma pausa, bebeu um gole de café. Marcos estava imóvel, o seu sorriso desaparecido. O homem rico ofereceu uma fortuna para compensar o luthier, o triplo do seu valor. Mas o luthier recusou o dinheiro. O luthier nunca mais fez outro violino. Ele fechou a sua oficina. Mas descobriu que suas mãos, tão hábeis a criar beleza, também eram excepcionalmente boas a desmontar coisas. A encontrar o ponto exato onde a pressão faz com que um sistema inteiro colapse. Ele pousou a chávena no pires. O som da porcelana foi o único ruído durante vários segundos. Cuide bem da minha filha, Sr. Ferraz. Ela é a minha obra-prima. Naquela noite, a caminho de casa, Marcos estava estranhamente silencioso. O teu pai é intenso, disse ele finalmente, a sua voz tensa. Ele é protetor, respondi, na altura acreditando nisso. Não, disse Marcos, olhando para as luzes da cidade a passar. Isso não é proteção. É uma ameaça. Foi a primeira vez que o vi com medo. E acho que foi aí que ele começou a odiar o meu pai. E, por extensão, a parte de mim que pertencia ao meu pai. Lá em cima, a festa estava no auge. Através do chão de madeira, conseguia ouvir a voz de Marcos, amplificada pela sua arrogância, a contar uma anedota. Risos, o tilintar de copos, e depois a voz dela. Isabela. Um riso agudo e afetado que me feria os ouvidos. Marcos, querido, o teu Chateau Margaux de 96 está a acabar, disse ela, a sua voz carregada de um falso dramatismo. É um crime contra a humanidade deixar os teus convidados com sede. Não te preocupes, meu amor, respondeu Marcos. Há mais na adega. Vou pedir a um dos rapazes do catering para ir buscar. A última coisa que quero é que o senador Oliveira pense que sou um anfitrião medíocre. O meu sangue gelou. A adega era o porão. Alguém vinha para aqui.
Rastejei o mais rápido que pude para o canto mais escuro, atrás de uma pilha de caixas de madeira velhas e bolorentas. O movimento enviou ondas de dor excruciante pela minha perna, e tive de morder o interior da minha bochecha para não gritar, sentindo o sabor metálico do sangue a encher minha boca. Encolhi-me, tentando tornar-me o mais pequena possível. A porta do porão abriu-se com um rangido. A luz do corredor projetou um retângulo amarelo na escuridão, e uma sombra desceu as escadas. Era um rapaz novo, talvez com 20 anos, a usar o uniforme preto do serviço de catering. Ele ligou a lanterna do seu telemóvel, o feixe de luz a dançar pelas paredes úmidas, a iluminar as prateleiras de vinho de um lado e o amontoado de tralha do outro. Ele cantarolava baixinho uma melodia pop que tocava lá em cima. O seu olhar passou pela pilha de caixas onde eu estava escondida. O meu coração parou. Podia ele ver-me? O brilho de um olho no escuro? O movimento de um tecido? Prendi a respiração, sentindo os meus pulmões a arder. Ele estava a meros 3 metros de mim. O rapaz aproximou-se da prateleira de vinhos, o feixe de luz a percorrer os rótulos. Chateau Margaux, 96, murmurou para si mesmo. Encontrou as garrafas, pegou em 3 com cuidado. Por um momento, pareceu que ia virar-se e ir embora, mas depois ele parou. O seu feixe de luz fixou-se no chão, perto do fundo das escadas. Num pequeno e escuro salpico no cimento. Sangue. O meu sangue. Vi o seu corpo ficar tenso. A sua cabeça virou-se lentamente, o feixe da lanterna a varrer o porão agora com um propósito, não à toa. Passou por cima das minhas pernas, e eu encolhi-me ainda mais na escuridão, rezando para que as sombras me engolissem. O feixe de luz parou, recuou, e pousou diretamente na bota que eu usava, na forma estranha e antinatural como o meu pé estava torcido. Os nossos olhos encontraram-se. O pânico floresceu no rosto dele. A sua boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Ele viu o meu rosto inchado, o sangue seco no meu lábio, o apelo silencioso e desesperado nos meus olhos. Vi a sua mão a tremer, as garrafas de vinho a chocalhar. Ele era apenas um miúdo. O que é que ele ia fazer? Gritar? Chamar por Marcos? Eu abanei a cabeça, uma vez, devagar, um apelo mudo. Não faças nada. Finge que não me viste. Ele ficou paralisado por uma eternidade que durou talvez 5 segundos. Vi a luta no seu rosto, o medo de se envolver, o horror do que estava a ver. Depois, com um movimento brusco, ele desviou a luz, virou-se e subiu as escadas a correr, quase tropeçando nos seus próprios pés. Não disse uma palavra. A porta do porão fechou-se novamente, mergulhando-me de volta na escuridão. Mas agora, a escuridão era diferente. Havia uma testemunha. O tempo estava a esgotar-se. O que faria o rapaz? Contaria a Marcos? Ou ficaria calado com medo? Lá em cima, a música parou abruptamente. Não foi um fade-out, foi um corte seco, como se alguém tivesse arrancado o cabo da tomada. O silêncio que se seguiu foi mais chocante do que qualquer grito. Depois, ouvi um som que não pertencia à festa. O clique pesado e metálico da fechadura da porta da frente, a ser trancada por dentro. Uma voz masculina, que não era de Marcos, gritou: "Quem é você? O que está a fazer?" Foi seguida por um som úmido e pesado, como um saco de farinha a cair de uma prateleira alta. Depois, o grito de Isabela, um som agudo, de puro terror, que foi cortado a meio. Ouvi passos, calmos, metódicos. Não eram os passos apressados do pânico, mas os passos medidos de alguém que está a trabalhar. Ouvi um baque surdo, outro. O som de vidro a partir-se. Uma voz suplicante, a de Marcos. "Por favor, podemos conversar. Eu dou-lhe o que quiser. Dinheiro." E depois, a voz do meu pai, tão calma como tinha estado ao telefone, mas agora com um timbre que parecia sugar todo o calor da sala.
Já tiveste tudo o que eu mais prezava, e deixaste-o cair. Um som de luta, um ruído de algo a ser arrastado pelo chão de madeira, e depois um silêncio absoluto. Um silêncio que parecia durar uma vida inteira. Eu esperava, o meu corpo tenso, cada nervo à flor da pele. Os passos recomeçaram, agora, a dirigir-se para a porta do porão. Não eram os passos pesados e arrogantes de Marcos. Eram os passos leves e deliberados do meu pai. A fechadura da porta do porão rodou. A porta abriu-se, não com um estrondo, mas com um movimento suave e controlado. A sua silhueta recortou-se contra a luz do corredor, tal como a de Marcos antes. Mas esta silhueta não era uma ameaça, era uma promessa cumprida. Ele desceu as escadas. O seu fato estava impecável. Não havia uma única mancha, nem uma gota de sangue. As suas mãos estavam limpas, o seu rosto era uma máscara de calma. Apenas os seus olhos, quando encontraram os meus na escuridão, ardiam com uma fúria fria e antiga. Ele ajoelhou-se ao meu lado, o seu olhar a descer para minha perna partida. Ele tocou no meu rosto com uma delicadeza que desmentia o que quer que tivesse acontecido lá em cima. "Vamos para casa, minha filha", disse ele. A sua voz era a mesma, a voz que me lia histórias quando eu era criança, a voz que me ensinou a misturar a minha primeira tinta a óleo, a voz do homem que consertava coisas partidas. O pai que Marcos ia conhecer não era general, não tinha cavalos e não se chamava Antônio Ribeiro. Esse era o homem que Marcos inventara na sua cabeça, uma figura de autoridade convencional que ele saberia como manipular, como impressionar com o seu poder financeiro. O meu pai, Arthur Antunes, vivia numa antiga quinta que pertencia à nossa família há gerações, sim, mas era um lugar de trabalho, não de lazer aristocrático. As vinhas eram cuidadas, mas a casa principal tinha a pátina do tempo e do uso. Em vez de troféus de caça, as paredes estavam adornadas com ferramentas antigas, relógios de pêndulo restaurados e diagramas de mecanismos complexos emoldurados. Ele reformara-se cedo do seu trabalho oficial. Um perito consultor para seguradoras que avaliava a causa de falhas mecânicas catastróficas, pontes que colapsavam, turbinas que explodiam, e agora dedicava-se à sua verdadeira paixão: dar nova vida a coisas que o mundo considerava irreparáveis. Recebeu-nos no alpendre, a secar as mãos num pano de algodão. O cheiro a óleo de linhaça e a metal polido pairava subtilmente no ar. O seu aperto de mão com Marcos foi firme, breve. Um ato de medição, não de boas-vindas. Vi os olhos de Marcos a percorrerem o local, a sua expressão uma mistura de desdém e confusão. Ele esperava um solar, encontrou uma oficina glorificada. Ao almoço, servido na grande mesa de carvalho que o meu bisavô construíra, a tensão era uma terceira presença. Marcos, recuperando a compostura, tentou o seu charme habitual. Falou da sua recente aquisição de uma empresa de tecnologia, de como triplicou os lucros em 6 meses. "Lucros em papel ou lucros reais?", perguntou o meu pai, a cortar o bife com uma precisão que parecia mais dissecação do que alimentação. Marcos hesitou por um instante, o seu sorriso polido a vacilar. "Ambos, claro. O valor das ações disparou e o fluxo de caixa é impressionante." Fluxo de caixa é uma coisa. O dinheiro que entra no bolso dos acionistas é outra. Li que a vossa estratégia envolveu o despedimento de 300 funcionários e a externalização do Departamento de Desenvolvimento para um país com leis laborais flexíveis. É uma forma rápida de inflacionar uma folha de balanço antes de uma venda. Uma manobra clássica. O meu pai não levantou o tom de voz. Apenas declarou os factos, como quem descreve o funcionamento de uma engrenagem. O rosto de Marcos endureceu. "É um negócio, Arthur. Por vezes, são precisos sacrifícios para o bem maior da empresa."
O bem maior de quem exatamente? O meu pai pousou os talheres. Quem são os seus sócios nessa empresa? Homens de negócios, pessoas que o senhor não conhece. A irritação de Marcos era agora visível, uma fina camada de suor a brilhar na sua testa. Tente-me, disse meu pai, o seu olhar fixo e calmo. Marcos enumerou 2 nomes, com relutância. O meu pai assentiu lentamente, como se estivesse a encaixar peças num puzzle. Já ouvi falar. Ricardo Viana e Afonso Teles. Viana esteve envolvido no inquérito sobre offshores há uns anos. Foi ilibado por falta de provas, não por inocência comprovada. E Teles tem uma reputação de comprar empresas, esvaziá-las dos seus ativos e declará-las insolventes. Deixa um rasto de credores e desempregados por onde passa. Ele pegou no seu copo de vinho. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. O sorriso de Marcos desapareceu por completo. Investigações acontecem no nosso meio. Faz parte do jogo quando se está no topo. Eu não jogo jogos, respondeu meu pai, a sua voz baixa e final. Eu conserto coisas ou desmonto-as. Os jogos são para crianças e para homens que gostam de fingir que o que fazem não tem consequências reais. Houve um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante de uma lixadora na oficina do meu pai. Foi então que Marcos notou o grande relógio de pêndulo de pé, numa esquina da sala. Era uma peça magnífica de mogno e latão, mas estava silencioso. Os ponteiros parados nas 3h17. Belo relógio, disse Marcos, ansioso por mudar de assunto. Pena que não funcione. Se quiser, conheço um excelente antiquário em Lisboa que pode restaurá-lo. Custa uma fortuna, mas... Não está estragado, interrompeu meu pai. Está em pausa. Eu parei-o. Por que é que faria isso? Perguntou Marcos, genuinamente perplexo. O meu pai olhou para o relógio e depois para mim. Porque o mecanismo é extremamente delicado, uma obra-prima do século XVIII, e a mola principal está a mostrar sinais de fadiga do metal. Se continuar a trabalhar, um dia vai partir-se. E quando se partir, a libertação súbita de energia vai destruir as engrenagens mais pequenas e delicadas à sua volta. Irreparavelmente. Por isso, parei-o, até encontrar ou construir uma mola nova com exatamente a mesma têmpera e flexibilidade. Às vezes, a melhor forma de proteger algo belo é impedi-lo de fazer aquilo para que foi criado, até que o ambiente à sua volta seja seguro. O olhar do meu pai voltou-se para Marcos, e a analogia pairou no ar, fria e cortante. Marcos não a entendeu completamente, mas sentiu seu peso, a ameaça implícita. Ele olhou para mim como se eu fosse o relógio. Mais tarde, enquanto Marcos passeava pelo jardim, a fingir interesse pelas rosas que a minha mãe costumava tratar, o meu pai chamou-me à sua biblioteca. O cheiro a couro, a papel antigo e a cera de abelha era o cheiro da segurança da minha infância. Ele não se sentou. Permaneceu de pé junto à janela, a observar Marcos à distância. Não cases com ele, Ana. A sua voz era baixa, um facto, não uma opinião. Não havia espaço para debate. Pai, tu nem o conheces. Foste hostil desde o momento em que ele chegou. A minha voz saiu mais defensiva do que eu pretendia. Eu conheço homens como ele. Estive a vida toda a lidar com as consequências do que eles fazem. São conquistadores. Olham para o mundo e veem coisas para possuir. Mulheres, empresas, casas. Ele não te ama. Ele quer ser o dono do teu talento. Ele olha para ti e vê um quadro valioso para pendurar na parede dele. Isso é ridículo e insultuoso. Ele apoia a minha arte mais do que ninguém. A minha voz tremeu de raiva. Ele acredita em mim. Ele acredita na ideia de ter uma esposa artista. É um acessório interessante. Confere-lhe um certo verniz cultural. Escuta bem o que te vou dizer.
No momento em que a tua arte se tornar mais importante do que ele, ou mais pública do que ele possa controlar, ele vai esmagá-la. Ele não vai fazer uma cena, mas ser subtil. Vai começar por te encher a vida com tantas obrigações, tantos jantares, tantas viagens, que não terás tempo nem energia para pintar. Vai isolar-te dos teus amigos, dos outros artistas, de todos os que te dizem a verdade. Vai fazer-te acreditar que o mundo dele é o único que importa. E lentamente, sem que dês por isso, vais parar de criar. Ele vai sugar tudo que te torna quem tu és, até só sobrares tu a olhar para ele. E depois, quando já não fores a artista brilhante que ele exibiu, vai aborrecer-se. E um homem como ele não se limita a ir embora. Ele destrói o que o aborrece. As palavras dele eram tão precisas, tão frias, que me assustaram. E por isso reagi com fúria. Tu não suportas ver-me feliz. Não suportas que alguém me queira dar o mundo que tu nunca pudeste. Ficas aqui, na tua oficina, a consertar coisas velhas, com medo do mundo real, e achas que tens o direito de julgar a minha vida? Saí da biblioteca a bater a porta, o som a ecoar pela casa silenciosa. Casei com Marcos 3 meses depois, numa cerimônia luxuosa, numa estufa vitoriana que ele alugou. O meu pai esteve presente. Entregou-me no altar o seu rosto impassível. Quando me deu a mão, apertou-a com força e sussurrou: "O meu número não muda. A minha porta está sempre aberta." E depois acrescentou, tão baixo que quase não ouvi: "Lembra-te do relógio, Ana. Reconhece os sinais de fadiga." Ignorei o aviso nos seus olhos. O seu presente de casamento não foi um cheque chorudo, como os sócios de Marcos, mas uma pequena caixa de madeira de sândalo. Era uma caixa puzzle, sem fechadura visível. Marcos olhou para ela com desprezo. Que bugiganga é esta? Eu guardei-a no fundo de uma gaveta, irritada e envergonhada. Os primeiros 2 anos foram exatamente como Marcos prometera. Ele construiu-me um estúdio magnífico na nossa nova casa, um cubo de vidro e aço com luz natural vinda de todos os ângulos. Eu pintava com uma fúria e uma alegria que nunca antes sentira. Ele exibia as minhas obras em festas, orgulhoso, a sua mão sempre possessivamente na minha cintura. A minha mulher, a artista. A profecia do meu pai parecia o delírio de um velho cínico e amargo. A primeira fissura apareceu sob a forma de uma carta com um selo alemão. Fui convidada para uma prestigiada residência artística de 3 meses em Berlim. Era uma oportunidade imensa, um reconhecimento pelo qual eu trabalhara toda a minha vida. Corri para o escritório dele a acenar com a carta, o coração a bater descontroladamente de excitação. Ele leu-a, o seu rosto impassível. Depois, pousou-a na secretária de Mogno, alinhando-a perfeitamente com o mata-borrão. 3 meses? É muito tempo, querida. A sua voz era calma, razoável. Eu sei, mas é Berlim. A cena artística é incrível. Podes visitar-me aos fins de semana? Podemos explorar a cidade juntos. Ele levantou-se e veio até mim, envolvendo-me nos seus braços. Tenho a fusão da empresa para tratar nos próximos meses. É a maior da minha carreira. Não posso simplesmente desaparecer, disse ele, a massajar as têmporas como se carregasse o peso do mundo. E vais deixar-me aqui sozinho? Nestes jantares de negócios, preciso de ti ao meu lado. Tu és o meu trunfo. A tua presença, a tua inteligência, eles ficam desarmados. A palavra trunfo atingiu-me como uma pedra fria. Sou um trunfo? Perguntei, a minha voz a baixar. A melhor anfitriã de todas, corrigiu ele, sorrindo, sem perceber a minha mudança de humor. Não sejas dramática. Berlim pode esperar. Haverá outras oportunidades, melhores. Oportunidades que eu posso arranjar para ti.
Uma exposição a solo em Nova York, talvez. Mas agora, preciso de ti aqui. Somos uma equipa, lembras-te? Cedi. A residência artística foi para outro pintor. Eu fiquei para os jantares de negócios, a sorrir para os sócios dele, a discutir arte com as suas mulheres entediadas. Na semana seguinte, Marcos ofereceu-me uma pulseira de diamantes. Para te compensar por seres tão compreensiva, disse ele. O metal era pesado e frio no meu pulso. A segunda fissura foi mais profunda. Uma velha amiga minha, a Helena, também pintora, visitou-me no meu estúdio. Estávamos a rir, a criticar o trabalho uma da outra com a honestidade brutal que só a verdadeira amizade permite, com cheiro a terebintina e café no ar. Marcos chegou a casa mais cedo. Entrou no estúdio sem bater. O seu sorriso desapareceu quando viu a desordem criativa, as telas espalhadas, as latas de tinta abertas. Boa tarde, disse ele, o seu tom gelado a cortar o ambiente quente. Helena, que sempre se sentira intimidada por ele, levantou-se de um salto. Olá, Marcos. Estava só a ver as novas obras da Ana. Estão incríveis. De facto, disse Marcos, o seu olhar a passar por uma das minhas telas mais caóticas e viscerais. Um pouco agressivas, talvez. Não achas, querida, que os teus colecionadores preferem algo mais decorativo? Ele não esperou por uma resposta. Helena, foi um prazer, mas a Ana e eu temos um jantar importante. Ela precisa de se preparar. Era mentira. Não tínhamos jantar nenhum. Helena percebeu. Eu percebi. Ela foi-se embora, embaraçada, e nunca mais voltou. Ela não é uma boa influência, disse-me Marcos mais tarde. Demasiado boêmia. Puxa-te para baixo. Ele não gritou. Apenas o disse como se fosse um facto inegável, e eu não tive forças para argumentar. O ponto de viragem, o momento em que a mola principal começou a mostrar a fadiga de que o meu pai falara, aconteceu numa exposição coletiva, onde eu tinha duas peças. Um crítico de arte influente, um homem conhecido pela sua acidez, escreveu uma crítica surpreendentemente elogiosa sobre o meu trabalho. Elogiou a honestidade brutal e a energia perturbadora das minhas telas, dizendo que capturavam a ansiedade fraturada da vida moderna de uma forma que poucos artistas se atrevem a fazer. Eu estava nas nuvens. Marcos, no entanto, ficou furioso. Perturbadora? Fraturada? Disse ele, a agitar o jornal à minha frente. É assim que queres ser conhecida? Como alguém que pinta coisas feias e perturbadoras? O que é que os meus clientes vão pensar? Que a minha mulher é uma alma torturada? Isso não reflete bem em mim, Ana. Reflete-me a mim. É a minha arte. É suposto fazer as pessoas sentir alguma coisa, gritei, pela primeira vez em muito tempo. A sua expressão mudou. O seu rosto tornou-se perigosamente calmo. Muito bem, disse ele, a sua voz suave como seda. Se queres tanto fazer algo que me reflita, tenho uma ideia. Pinta-me. Quero um retrato. Um retrato grande, para a entrada da casa. Um que mostre poder, sucesso. Um que mostre o homem que te deu este estúdio, esta vida. Usa o teu talento para algo útil. Foi um comando, não um pedido. E eu soube, naquele instante, que a profecia do meu pai se cumprira. Ele não queria ser o meu patrono. Ele queria ser o meu tema, o meu dono, o meu único sujeito. Olhei para a tela em branco, depois para ele, e pela primeira vez vi a gaiola dourada em que estava. As barras eram feitas de luxo e de promessas, mas eram barras, mesmo assim. E a porta acabara de se fechar com um clique. Depois veio a Clara, a minha melhor amiga desde a Faculdade de Belas Artes. Ela era uma força da natureza, uma explosão de tinta em tela humana, caótica, barulhenta, e a única pessoa que via através de Marcos desde o primeiro dia,
com uma clareza que me assustava e irritava em igual medida. Ele tem olhos de tubarão, disse-me ela uma vez, depois de um jantar particularmente tenso na nossa casa, onde Marcos a tinha tratado com uma condescendência polida que era mais insultuosa do que um grito. Estávamos na cozinha, a lavar a louça, e a sua voz era baixa, urgente. Repara bem, Ana. Ele não olha para ti, ele avalia-te. Ele não sorri, ele mostra os dentes. Está sempre a calcular o teu valor, o teu próximo movimento. Na altura, descartei o comentário como um exagero dramático, típico da Clara, mas as suas palavras cravaram-se na minha mente. Marcos iniciou a sua campanha de isolamento com uma subtileza cirúrgica. Tínhamos planos para ir ver uma retrospectiva de Paula Rego, um evento que esperávamos há meses. Eu estava vestida, o meu coração a palpitar de excitação por uma noite de arte e conversa com a minha amiga. 1 hora antes, o telemóvel tocou. Era Marcos. A sua voz era um barítono de pesar e urgência. Querida, lamento imenso. Surgiu um problema impossível de adiar. O investidor de Singapura, o Sr. Chen, antecipou a reunião. É esta noite, num restaurante do outro lado da cidade. Tenho mesmo que ir e, sinceramente, preciso que venhas. A presença da esposa é crucial nestas culturas. Por favor. Cancelei com a Clara. A sua desilusão era palpável através do telefone. Outra vez, Ana? É a 3ª vez este mês. Desculpa, Clarinha. É o trabalho dele. Sabes como é. Sim, respondeu ela, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Sei. Aconteceu de novo com bilhetes para um concerto. E outra vez, com um simples jantar no nosso restaurante italiano favorito. As desculpas eram sempre plausíveis, sempre inatacáveis, pintando-me a mim como a esposa dedicada e a ele como o homem de negócios sobrecarregado. Um dia, a Clara não telefonou. Apareceu à minha porta, sem avisar, numa tarde de terça-feira, com 2 copos de papel de café na mão e uma expressão determinada. Marcos estava em casa, numa chamada no escritório. Não me atendes, por isso vim eu, disse ela, entrando na cozinha. Precisamos de falar. Enquanto eu punha o café em chávenas, ela foi direta ao assunto. Ele está a fazer isto de propósito, Ana. Ele está a afastar-me da tua vida, metodicamente. Não sejas paranoica, Clara. A vida dele é exigente. As coisas acontecem. Não, insistiu ela, pousando a chávena com força. O som ecoou na cozinha imaculada e silenciosa. Isto não são coincidências. Isto é uma estratégia. Ele não me quer perto de ti porque eu não bebo o Kool-Aid dele. Eu lembro-te de quem eras antes dele, da artista selvagem e livre que não pedia licença para existir. E ele não pode ter isso. Ele precisa de ser o teu único ponto de referência. Acorda. Nesse momento, Marcos entrou na cozinha, o telemóvel na mão. O seu sorriso era afável, mas não chegava aos olhos. Clara! Que surpresa agradável! A que devemos a honra? Vim ver a minha amiga. Ou ainda é permitido? A sua voz era cortante. Marcos riu-se, um som sem alegria. Claro que é. A Ana é livre de ver quem quiser. Embora, ultimamente, tenhamos estado tão ocupados. O mundo da arte é tão relaxado. No meu mundo, se não estiveres a nadar, afundas-te. O insulto velado pairou no ar. Ele olhou para a tela em que eu estava a trabalhar, encostada a uma parede. Interessante, querida. Muitas cores escuras ultimamente. Talvez precises de umas férias, um pouco de sol. A conversa morreu ali. A Clara ficou mais 10 minutos, mas o ambiente estava tenso, irrespirável. Quando se foi embora, abraçou-me com força na porta. Se alguma vez precisares de sair, não importa a hora, eu vou buscar-te. Percebeste? Sussurrou ela. Assenti, apenas para acabar com o momento.
Discutimos nessa noite. Eu acusei-a de ser invejosa. Ele defendeu-se, dizendo que só queria o meu bem, proteger-me de influências negativas e cínicas. Fiquei do lado de Marcos. As chamadas da Clara tornaram-se menos frequentes, as nossas conversas mais curtas e tensas. 6 meses depois, ela ligou para dizer que tinha aceitado um emprego em Londres. Na chamada de despedida, a sua voz estava carregada de uma tristeza que eu não quis reconhecer. Tem cuidado, Ana. Por favor. Homens como ele não se contentam em controlar a tua agenda. Eles querem controlar os teus pensamentos. E quando isso falha... Ela não terminou a frase. Não precisava. O controlo financeiro foi o passo seguinte, apresentado não como uma tomada de poder, mas como um ato de união. Estávamos a tomar o pequeno almoço no terraço, o sol da manhã a brilhar na prataria. Querida, estive a pensar, começou ele, a dobrar o seu jornal financeiro com precisão. Não faz sentido termos as nossas finanças separadas. Somos uma unidade, um casal. Vamos juntar as nossas contas. É mais eficiente para a gestão fiscal e, honestamente, é mais romântico. O que é meu é teu. Parecia lógico, um passo natural. Concordei. Na semana seguinte, sentámos com o gestor de conta dele, um homem de fato cinzento com um sorriso obsequioso, e assinámos os papéis. O dinheiro da venda de um díptico meu para um colecionador de Zurique foi a primeira grande quantia a entrar na nossa nova conta conjunta. Vi o valor no extrato e senti um arrepio de orgulho. Na noite seguinte, durante o jantar, disse: a Galeria de Nova York quer mais 2 peças. O Sr. Sterling adorou o díptico. Marcos sorriu, levantando o seu copo de vinho. Maravilhoso, meu amor. Brindemos a isso. Agora podemos finalmente comprar aquele sistema de som Bang & Olufsen que eu queria para a sala de cinema. A minha euforia esvaziou-se. A minha conquista, o meu dinheiro, tinha sido instantaneamente convertido num acessório para a casa dele. Ele não via aquilo como o meu sucesso. Via-o como um aumento no orçamento doméstico. Pouco depois, começou a dissuadir-me de vender. Por que é que precisas da pressão de comercializar a tua arte? Perguntou ele, uma noite enquanto massageava os meus ombros no estúdio. A parte mais feia do mundo da arte é o negócio, as negociações, os prazos. Isso mata a criatividade. Pinta por prazer, meu amor. Pinta para ti. Não precisas do dinheiro. Parecia um gesto de amor, de libertação. Mas a verdade era que sem vendas, a minha contribuição para a conta conjunta tornou-se nula. O dinheiro era, inegavelmente, o dinheiro dele. Eu tornei-me uma dependente. A minha autonomia dissolveu-se tão gradualmente que só dei por ela quando já não existia. A prova chegou quando precisei de comprar pigmentos. Um lote de lápis-lazuli afegão genuíno, raro e caro, tornou-se disponível através de um fornecedor especializado. Era o azul dos mestres renascentistas, um sonho para qualquer pintor. Mencionei-o ao jantar. Custa quase 3.000 euros, mas duraria anos. A profundidade da cor é incomparável. Marcos franziu o sobrolho ao olhar para o seu tablet. 3.000 euros em pó azul? Querida, parece-me um pouco extravagante. Estamos a poupar para o iate. Cada cêntimo conta. Não podes usar o azul sintético como toda a gente? Ele não estava a ser cruel. Estava a ser prático, como um pai a explicar a uma criança por que não pode ter um brinquedo caro. Senti o sangue a subir-me ao rosto. É para o meu trabalho, Marcos. Não é um capricho. Claro que é o teu trabalho, disse ele, apaziguador, sem levantar os olhos do ecrã. Mas temos de ser inteligentes com os nossos recursos. Deixa lá o pó azul por agora. Talvez no próximo ano. Naquela noite, fui ao meu estúdio e olhei para as telas empilhadas contra a parede. Um exército silencioso de obras nunca vistas. Ele não me proibira de pintar.
tinha feito algo muito mais inteligente. Tinha transformado o meu estúdio num hobby caro que ele generosamente permitia. A minha paixão tornara-se um item no seu orçamento. O primeiro ato de violência física não foi um murro ou uma bofetada. Foi algo mais contido, mais controlado. Um aperto. Discutíamos sobre as férias de verão. Eu queria desesperadamente passar uma semana na casa de campo do meu pai, no silêncio do campo, com o cheiro a terra molhado e madeira velha. Ele queria ir para as Maldivas com Afonso Teles e a sua esposa. O teu pai deprime-me, Ana. Aquela casa cheira a naftalina e a desilusão. E ele olha para mim como se eu fosse uma equação matemática que ele não consegue resolver. Ele é o meu pai, Marcos, e eu gosto daquela casa. Preciso de silêncio. Tens todo o silêncio do mundo neste teu estúdio. A sua voz começou a subir. E eu sou o teu marido. Por que é que a tua lealdade está sempre dividida? É sempre ele, a tua arte, as tuas necessidades. E eu? Não está dividida, gritei, a minha própria frustração a explodir. Mas eu não sou uma extensão de ti. Tenho as minhas próprias raízes. Foi então que ele se moveu. Rápido como um raio, atravessou o espaço entre nós e agarrou-me o pulso. A força foi súbita, chocante, e tirou-me o fôlego. Os seus dedos eram como uma garra de aço. O seu rosto estava a centímetros do meu, a máscara de charme civilizado completamente desaparecida, revelando algo gelado e perigoso por baixo. Não levantes, disse ele, a sua voz um silvo baixo e ameaçador. A voz para mim. Nunca mais. Fiquei imóvel, o meu cérebro incapaz de processar o que estava a acontecer. O único som era minha respiração ofegante. O terror paralisou-me. Ele viu o medo nos meus olhos, uma mudança súbita na minha expressão de raiva para pânico absoluto. Foi como se o meu medo o tivesse acordado. Ele largou-me o pulso como se tivesse tocado num ferro em brasa. Olhou para sua própria mão, depois para mim, o horror a espalhar-se pelo seu rosto. Ana, meu Deus, gaguejou ele, recuando um passo. Desculpa. Ana, desculpa. O estresse do negócio, a pressão, eu não sei o que me deu. Eu nunca... Ele avançou e abraçou-me, envolvendo-me com força. O meu corpo estava rígido, em choque. Comecei a chorar, soluços silenciosos e trêmulos, não de tristeza, mas de puro terror. Ele embalou-me, a sussurrar desculpas no meu cabelo, a prometer que nunca mais aconteceria, que ele se odiava por aquilo. E eu, desesperada por acreditar que o homem por quem me apaixonara ainda estava ali, em algum lugar debaixo daquela fúria, acreditei. Olhei para o meu pulso mais tarde, no espelho. 5 marcas vermelhas, a forma exata dos seus dedos, já a começarem a transformar-se num roxo feio. Cobri-as com a manga da minha camisola. Claro que voltou a acontecer. O padrão estava estabelecido. A tensão acumulava-se durante semanas, uma corrente elétrica invisível no ar da casa. Depois, uma explosão, por um motivo trivial. Um empurrão durante uma discussão sobre o jantar que me fez bater com as costas contra a estante de livros, derrubando uma pilha deles com um estrondo. Eu mencionei o conselho do meu pai, a analogia do relógio, numa tentativa desesperada de lhe explicar como me sentia, como a pressão dele estava a criar fissuras em mim. O meu pai disse que as coisas que não encaixam, partem-se, disse eu, a minha voz a tremer. A menção ao meu pai foi como atirar gasolina para o fogo. A sua fúria foi instantânea. O teu pai, sempre o teu pai, o guru da sucata. Achas que ele sabe alguma coisa sobre o meu mundo? Sobre a pressão a que estou sujeito? Ele pegou no copo de vinho tinto que estava na sua mão e atirou-o, não contra a lareira, mas contra a parede oposta, onde estava pendurada a minha mais recente pintura,
Uma tela grande e abstrata de que eu me orgulhava particularmente. O vidro estilhaçou-se contra a tela com um som doentio. O vinho tinto escorreu pela pintura como sangue, uma ferida aberta no meio do meu trabalho. O simbolismo era tão brutal que me deixou sem ar. Cada explosão era seguida por um período de remorso intenso, quase performativo. Flores, joias, viagens de fim de semana surpresa para Paris. A sua atenção era total, a sua gentileza esmagadora. Ele prometia mudar, ir à terapia, aprender a controlar o seu temperamento. Era um ciclo vicioso de abuso e recompensa, concebido para me manter desequilibrada e dependente. E eu estava demasiado envergonhada, demasiado isolada e demasiado assustada para o quebrar. As chamadas para o meu pai tornaram-se raras, superficiais, repletas de mentiras alegres. Ele perguntava se eu estava bem, se estava a pintar. Eu mentia. Sim, pai, está tudo ótimo. Estou a trabalhar numa nova série. Sabia que ele não acreditava. A sua pausa ao telefone era sempre um pouco longa demais. Mas o abismo entre nós, que Marcos construíra com tanto cuidado, era demasiado grande e escuro para eu conseguir gritar por ajuda. A chegada de Isabela foi o catalisador para o fim. Ela não era estagiária, como eu pensara inicialmente. Tinha sido contratada como diretora de estratégia, vinda de um banco de investimento rival. Tinha 26 anos, um MBA de uma escola de topo e uma ambição tão afiada que se podia cortar o ar à sua volta. Marcos começou a trazê-la para jantares de negócios em nossa casa, apresentando-a como a sua protegida, a sua arma secreta. Eu via a forma como ela olhava para ele, uma mistura de adoração de heroína e cálculo predatório. Via como tocava subtilmente no braço dele quando falava, como se inclinava para o seu espaço pessoal. E o que era pior, via a forma como ele se iluminava com a atenção dela, como o seu olhar a seguia pela sala quando pensava que eu não estava a ver. Num desses jantares, com os sócios dele, Ricardo Viana e Afonso Teles presentes, Isabela dominou a conversa. A abordagem da Ana à arte é fascinante, disse ela, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava os seus olhos frios. Tão emocional. Eu sou mais uma pessoa de dados. A beleza dos números é que eles não mentem. São puros. Um balanço ou te diz a verdade, ou não. Era um ataque velado, posicionando a minha vida como algo frívolo e a dela como o epicentro da importância. Tentei intervir na conversa sobre uma aquisição hostil. Pelo que li, essa empresa tem um passivo de pensões enorme. Não é um risco? Marcos deu-me um toque paternalista no braço. Querida, isto é conversa de negócios aborrecida. Por que não contas a Margarida Teles sobre os teus planos para o jardim? Fui dispensada, reduzida a anfitriã decorativa na minha própria casa. Uma noite, ele chegou a casa às 2 da manhã. Eu estava à espera dele, sentada na escuridão da sala de estar. Quando ele entrou, o cheiro do perfume dela, um perfume caro e distinto que ela usara no último jantar, pairava sobre ele como uma nuvem. Atingiu-me com a força de um golpe físico. Levantei-me. Estás a dormir com ela? A pergunta saiu sem emoção. Um facto a ser confirmado. Ele não vacilou. Despiu o casaco calmamente, pousando-o numa cadeira. Nem sequer teve a decência de parecer culpado. Isabela é uma colega excepcional. A nossa relação é complexa. Isso não foi o que eu perguntei. Ele suspirou, um som de enfado, como se eu o estivesse a aborrecer com detalhes insignificantes. É um divertimento, Ana. Não tem importância. Não sejas ingênua. O que esperavas? Que vivêssemos para sempre num conto de fadas? Na nossa casa? Trazê-la à nossa mesa de jantar? Fazer-me servi-la? A minha voz começou a tremer de uma raiva fria.
Ela é uma colaboradora valiosa, disse ele friamente, virando-se para o bar para se servir de um uísque. A sua presença nesses jantares é essencial para o negócio e, por conseguinte, para o nosso estilo de vida. O estilo de vida que te permite ter esse estúdio e comprar os teus pós azuis. Sugiro que te habitues a ela. Sê pragmática. Foi aí que a represa se rompeu. A resignação, o medo e a tristeza que me tinham consumido durante anos começaram a cristalizar-se em algo novo, algo duro e afiado como um caco de vidro. Ódio. Um ódio puro, límpido e incrivelmente calmo. Ele bebeu o seu uísque de um só gole, pousou o copo com um clique decisivo e saiu da sala, deixando-me ali, de pé na escuridão. Ele não me via mais como uma pessoa. Eu era uma peça de mobiliário na casa, uma parte do cenário. Naquele silêncio, o aviso do meu pai ecoou na minha mente, tão claro como se ele estivesse ali ao meu lado. Ele destrói o que o aborrece. Eu sabia, com uma certeza arrepiante, que eu o estava a aborrecer e que o tempo estava a acabar. A festa do 20º aniversário de casamento foi a sua ideia. Uma celebração da nossa união duradoura. Na realidade, era uma demonstração de poder para os seus parceiros de negócios e um espetáculo para uma sociedade que se alimentava de aparências. Vestiu o vestido de seda cinzenta que ele escolheu, um tom que me fazia desaparecer contra as paredes de betão polido da nossa casa. Pintei nos lábios o sorriso que ele esperava, um esgar que se sentia estranho e pesado no meu rosto. Os convidados eram um mar de fatos caros e joias discretamente ostensivas. Ricardo Viana e Afonso Teles, os seus sócios, estavam lá, ambos com sorrisos de lobo e mulheres que pareciam ter sido esculpidas em gelo, belas e completamente imóveis. Eu movia-me entre eles, um fantasma na minha própria celebração, a minha presença reconhecida apenas com acenos de cabeça educados antes de os seus olhos procurarem a figura mais importante na sala. Marcos. Camila chegou uma hora depois do início, um ato deliberado para garantir que todas as atenções estariam nela. Usava um vestido branco, uma coluna de tecido justo que parecia ter sido costurada diretamente sobre a sua pele, deixando pouco à imaginação. O branco era uma escolha audaciosa, uma declaração de pureza e, simultaneamente, um desafio direto a mim. Marcos, que estava no meio de uma conversa com o senador Oliveira, parou a meio da frase quando a viu. Um brilho de pura posse acendeu-se nos seus olhos. Ele atravessou a sala, ignorando todos os outros, e recebeu-a com um beijo na face que demorou demasiado tempo, os seus lábios a roçarem o canto da boca dela. A sala inteira prendeu a respiração por um segundo coletivo. Ele apresentou-a ao senador não como uma colega, mas como Camila Dancourt, a mente brilhante que está a redefinir o futuro da nossa empresa. O futuro. Era essa a palavra que ele usou. Durante a hora seguinte, ela agiu como a verdadeira anfitriã. Circulava pela minha casa com uma familiaridade nauseante, apontando a um empregado para reabastecer as flutes de champanhe, rindo com Afonso Teles, a sua mão a pousar casualmente no seu antebraço, e de pé ao lado de Marcos enquanto ele contava uma de suas anedotas de negócios, como se fosse o seu lugar por direito. Eu era uma figurante no meu próprio palco, uma relíquia de um ato anterior que todos sabiam que estava prestes a terminar. Ninguém olhava diretamente para mim, mas eu sentia os olhares de soslaio, a pena misturada com desprezo das outras esposas, o desconforto dos homens. Era uma humilhação lenta, gota a gota, perfeitamente orquestrada. O ponto de ruptura foi prosaico, quase ridículo na sua banalidade. Um dos convidados mais jovens, sobrinho de Viana, tropeçou e derramou um copo cheio de vinho tinto no imaculado chão de mármore branco de Carrara.
A mancha vermelha escura espalhou-se como uma ferida aberta. O silêncio caiu sobre o grupo mais próximo. Camila, que estava de pé ao lado de Marcos, a menos de 1 metro de distância, olhou para a mancha, depois para mim, do outro lado do círculo de convidados. O seu sorriso era minúsculo, quase imperceptível, mas carregado de um veneno triunfante. Com um movimento deliberado, ela estendeu a mão e tirou um guardanapo de linho branco da bandeja de um empregado que passava. Não olhou para o empregado, nem para o convidado embaraçado. Os seus olhos estavam fixos nos meus. E então, com um movimento de pulso desdenhoso, atirou-me o guardanapo. Ele esvoaçou pelo ar e aterrou no chão, a meio caminho entre nós. "Ana, querida", disse ela, a sua voz clara e ressonante no silêncio súbito. "Sê útil e limpa isso, por favor." Não foi um pedido, foi uma ordem, uma afirmação de estatuto. A música do quarteto de cordas pareceu parar. As conversas morreram. Cada par de olhos na sala virou-se para mim. Vi o rosto de Marcos. Ele observava, sem qualquer intenção de intervir, um brilho de divertimento cruel no seu olhar. Era um teste. Ele esperava a minha submissão, a minha capitulação final em frente a todo o seu mundo. 20 anos. 20 anos de raiva contida, de humilhações silenciosas, de medo corroendo-me por dentro, solidificaram-se num único momento de clareza fria e absoluta. O medo evaporou-se, substituído por um silêncio interior, uma calma perigosa. Baixei-me e apanhei o guardanapo do chão, os meus movimentos lentos e deliberados. Dobrei-o cuidadosamente, 1, 2 vezes. Depois, sem olhar para Camila, caminhei até a grande mesa de bebidas encostada à parede de vidro que dava para o jardim. Os olhos de todos seguiram-me. Ignorei os champanhes caros e os uísques envelhecidos. As minhas mãos encontraram o que procuravam. Uma garrafa de tinto encorpado, um reserva especial que Marcos guardava para ocasiões importantes. Peguei nela. O seu peso era sólido e reconfortante na minha mão. Virei-me e caminhei de volta para Camila. Ela não se moveu, mas vi uma centelha de incerteza nos seus olhos pela primeira vez. Ela esperava lágrimas, talvez uma saída envergonhada. Não esperava isto. Parei à sua frente, tão perto que conseguia sentir o calor do seu corpo. Sem uma palavra, com movimentos firmes e precisos, desenrosquei a rolha de cortiça. O pequeno som que fez foi obscenamente alto no silêncio da sala. Inclinei a garrafa e derramei lentamente, metodicamente, todo o seu conteúdo sobre a cabeça dela. O líquido escuro e espesso escorreu pelo seu cabelo loiro perfeitamente penteado, desceu pelo seu rosto chocado em riachos vermelhos, manchando a sua pele pálida, e encharcou o seu vestido branco imaculado, transformando-o numa obra de arte grotesca e sangrenta. Continuei a verter até a última gota ter caído. O som do vinho a bater no mármore, a ecoar como uma contagem decrescente. O caos explodiu. Camila soltou um grito agudo e incrédulo, uma mistura de fúria e choque. Os convidados ofegaram, recuando como se tivessem sido salpicados pelo ato em si. Vi Afonso Teles a esboçar um sorriso rápido antes de o esconder atrás de uma expressão de preocupação. A sua mulher parecia horrorizada. O senador Oliveira estava petrificado. Mas os meus olhos estavam em Marcos. Ele não se moveu por um instante. O seu rosto, uma máscara de fúria gelada. A sua mandíbula tão tensa que eu podia ver o músculo a saltar. E então, ele moveu-se. A sua mão disparou e agarrou o meu braço com a força de um torno. As suas unhas cravaram-se na minha pele. Arrastou-me para dentro de casa, para longe dos olhares curiosos e chocados dos convidados, em direção ao corredor que levava aos quartos.
Como te atreves a humilhar-me à frente dos meus sócios? Sibilou ele assim que passamos uma porta. A sua voz, um chicote de veneno. O seu cuspo voou e atingiu-me na bochecha. Tu trouxeste a tua prostituta para minha casa na nossa festa de aniversário. Respondi, a minha voz surpreendentemente firme, desprovida de qualquer tremor. O ódio tinha me deixado oca e forte. A humilhação foi toda tua. A bofetada foi tão rápida que não a vi chegar. O som foi como um tiro, a ecoar no corredor. A minha cabeça estalou para o lado com uma força que me fez ver flashes de luz branca. O meu lábio partiu-se contra os meus dentes, e o sabor quente e metálico do sangue encheu-me a boca. Caí de joelhos, o impacto a abalar os meus ossos. Ele não parou. Agarrou-me por um punhado de cabelo, forçando a minha cabeça para trás. Arrastou-me pelo corredor de madeira polida, as minhas unhas a arranhar o chão em vão. Passamos por uma parede onde estava pendurado o meu tríptico, Náufrago Urbano, a mesma pintura que ele comprara há 20 anos. A ironia era tão espessa que me sufocava. Ele arrastou-me em direção à porta pesada no final do corredor, a porta do porão. Foi então que ele me empurrou para a frente, fazendo-me cair desajeitadamente no chão. Antes que eu pudesse reagir, a sua bota de couro caro chocou contra o meu tornozelo. O estalo, a dor branca e ofuscante, a escuridão e a chamada. O tempo no porão esticou-se, tornou-se uma substância espessa e fria. Lá em cima, o som do quarteto de cordas tinha sido substituído por vozes apressadas e tensas. Ouvi portas de carros a bater, motores a ligar e a afastar-se com pneus a chiar no empedrado da entrada. A festa tinha acabado de forma abrupta e feia. Um silêncio pesado desceu sobre a casa. Um silêncio que parecia ter peso e textura. Depois, ouvi os passos de Marcos diretamente por cima da minha cabeça, no chão do corredor. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Um animal enjaulado a queimar a sua fúria. Não eram passos de quem está a pensar. Eram passos de quem está a planear, a decidir o que fazer comigo, a calcular as consequências. De repente, os passos pararam. Ouvi o seu peso mesmo à porta do porão. A maçaneta de metal rodou, mas a porta estava trancada por fora. Ele bateu com o punho na madeira maciça. O som fez-me saltar. "Ana!" gritou ele, a sua voz abafada, mas carregada de uma raiva controlada que era mais assustadora do que os gritos. "Estás a ouvir-me, sua cabra estúpida? Acabou. Acabou tudo. Destruíste 20 anos numa noite. Achas que te vou deixar sair daí e contar alguma história? Vais ficar aí. Vais apodrecer aí. Amanhã, digo a toda a gente que tiveste uma crise, que fugiste. Ninguém vai duvidar. Todos viram o quão instável tu és." Houve uma pausa. Pude ouvi-lo a respirar pesadamente do outro lado. Ou talvez haja um acidente trágico. Caíste das escadas, estavas bêbada, instável. A artista torturada finalmente sucumbiu aos seus demônios. É uma boa história. As pessoas vão acreditar, vão sentir pena de mim. O sangue gelou nas minhas veias. Aquilo não era um desabafo. Era um plano a ser formulado em voz alta. Então, um som novo cortou o silêncio tenso. Uma batida na porta da frente. Não uma batida hesitante de um convidado esquecido. Era forte, autoritária. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Ouvi os passos de Marcos a afastarem-se da porta do porão, rápidos e irritados. Ouvi a sua voz, a tentar soar normal, mas tensa. "Quem é?" "A festa acabou." Uma voz desconhecida respondeu, a sua calma a contrastar com a irritação de Marcos. As palavras eram abafadas pela porta, ininteligíveis para mim.
Seguiu-se o som do trinco da porta da frente a ser aberto. Uma breve troca de palavras. A voz de Marcos a subir de tom, surpresa e raiva a misturarem-se. "Não pode entrar aqui. Tem um mandado?" A outra voz, agora mais clara, respondeu com uma calma de aço. "Não preciso de um mandado para responder a uma chamada de emergência sobre violência doméstica, Sr. Ferraz." Um barulho. Um som de luta. Um grito abafado de Marcos. Um baque surdo e pesado, como um corpo a ser projetado contra uma parede, seguido por um som de vidro a partir-se. Silêncio. Um silêncio diferente do anterior. Este era um silêncio controlado. Passos pesados e deliberados desceram o corredor. Não eram os de Marcos. Eram múltiplos, coordenados. Uma chave rodou na fechadura do porão. O som foi alto, metálico, definitivo. A porta abriu-se, não com um estrondo, mas com um movimento suave. A luz do corredor era ofuscante, fazendo-me semicerrar os olhos. 3 homens. 2 eram polícias uniformizados, jovens, de constituição forte, com as mãos perto das armas, os seus olhos a varrerem o espaço com uma eficiência treinada. O terceiro, no meio, estava a civil, num fato cinzento amarfanhado que parecia ser a sua segunda pele. Tinha uns 50 anos, um rosto cansado, com olheiras profundas, e olhos que pareciam já ter visto todas as formas de miséria humana. O seu olhar passou por mim, encolhida no canto, e fixou-se imediatamente na forma antinatural da minha perna torcida. A sua expressão, que era de enfado profissional, endureceu subtilmente, uma mudança quase imperceptível na contração da sua mandíbula. "Senhora Ferraz", disse ele, a sua voz grave e calma. "Sou o inspetor Silva, da Polícia Judiciária. Está segura agora." Atrás dele, no topo das escadas, recortada contra a luz, estava a silhueta do meu pai. O seu rosto era uma máscara de granito, impassível, mas os seus olhos, mesmo à distância, ardiam com uma fúria fria, antiga, como o coração de uma estrela a morrer. Ele não disse nada, apenas observava. Paramédicos, que deviam estar à espera do lado de fora, entraram a seguir, as suas vozes calmas e profissionais a preencherem o silêncio. "Senhora, consegue ouvir-me? Não se mexa." Cortaram cuidadosamente a perna das minhas calças de seda. Ouvi um deles a murmurar para o outro. Fratura exposta da tíbia e do perônio. Sinais de choque. A dor era uma presença aguda, mas parecia estar a acontecer a outra pessoa. Eles imobilizaram a minha perna, colocaram-me um acesso intravenoso no braço e, com uma eficiência suave, transferiram-me para uma maca. Ao passarem por mim para fora do porão, a minha cabeça virada para o lado, vi a cena no corredor. Vi Marcos. Estava de cara contra a parede, as mãos algemadas firmemente atrás das costas. Um dos polícias uniformizados pressionava sua cabeça contra o reboco, mantendo-o imobilizado. O seu fato caro estava amarrotado, uma mancha de pó branco na bochecha. O seu cabelo impecável estava em desalinho. Ele conseguiu virar a cabeça o suficiente para que os seus olhos encontrassem os meus. O divertimento cruel, a raiva, tudo tinha desaparecido, substituído por um ódio puro, concentrado, que me queimou como ácido. "Tu", sibilou ele, a sua voz um raspar de metal contra a pedra. "Sua cabra traiçoeira, vais pagar por isto. Eu vou destruir-te. Vou queimar cada quadro que pintaste. Vou arruinar o teu pai. Ele não sabe com quem se meteu." O inspetor Silva fez um sinal quase imperceptível ao polícia, que empurrou o rosto de Marcos contra a parede com mais força, abafando o resto das suas palavras. "Chega, Sr. Ferraz", disse o inspetor, o seu tom de voz baixo e desprovido de emoção. "Tem o direito de permanecer em silêncio. Aconselho-o vivamente a começar a usá-lo." Levaram-no, arrastando-o pelo corredor.
O ar na casa tornou-se subitamente respirável, como se uma pressão atmosférica insuportável tivesse sido finalmente libertada. Enquanto me levavam para fora, vi os destroços da festa. Copos partidos, canapés esmagados no tapete, a garrafa de vinho vazia ainda deitada de lado junto à mancha escura no mármore. Camila estava sentada num sofá, a chorar histericamente, com o seu vestido manchado, enquanto Ricardo Viana tentava desajeitadamente consolá-la, o seu rosto pálido de choque. Afonso Teles já tinha desaparecido. O meu pai aproximou-se da maca quando passamos por ele. Ele não disse, "Eu avisei-te." Não disse nada. Apenas tirou o seu casaco de tweed, um casaco velho que cheirava a madeira e a óleo de linhaça, e colocou-o suavemente sobre mim, cobrindo o meu corpo trêmulo. A sua mão pousou no meu ombro por um instante. O toque era firme, uma âncora no caos. Na porta da frente, o inspetor Silva estava a falar com meu pai em voz baixa. Ouvi um fragmento da sua conversa. "O tempo do relógio dele acabou, Sr. Antunes", disse o inspetor, olhando para a casa como se fosse a cena de um colapso mecânico. O meu pai assentiu, o seu olhar fixo na ambulância que me esperava. "Agora", disse ele, a sua voz calma, mas com um peso de aço por baixo, "é a vossa vez de desmontar o mecanismo. Peça por peça." No hospital, o ar cheirava antisséptico e a um medo contido que parecia impregnar as paredes de cor pálida. O meu pai ficou ao meu lado, um pilar silencioso e imóvel, enquanto o médico, um homem prático de meia idade com olhos cansados, apontava para as imagens a preto e branco na caixa de luz. "Fratura limpa da tíbia e da fíbula. Tivemos sorte. Não há estilhaços", disse ele, a sua voz desprovida de emoção, como se estivesse a descrever a avaria de um motor. "Vamos imobilizar. 6 semanas de gesso. Depois, fisioterapia. Vai ficar com uma cicatriz, mas voltará a andar normalmente." Ele fez uma pausa, olhando de mim para o meu pai. "A polícia esteve aqui. Deixaram um cartão. Um inspetor Silva." O meu pai assentiu, uma única vez. "Eu sei. Ele virá mais tarde." O processo de colocar o gesso foi uma agonia metódica. Tive de morder um pedaço de gaze para não gritar quando alinharam os ossos, um som úmido e nauseante que ecoou dentro do meu próprio crânio. O meu pai não desviou o olhar. Observou cada movimento dos médicos com a mesma intensidade focada com que examinaria o mecanismo de um relógio partido. A sua presença, uma força gravitacional que me mantinha ancorada à realidade. Quando terminaram, a minha perna era um pesado bloco branco, um monumento à violência da noite anterior. Quando ficamos a sós no quarto privado, o silêncio instalou-se, quebrado apenas pelo bip suave de um monitor. O meu pai levantou-se da cadeira de plástico no canto, foi até o pequeno lavatório, molhou um pano e trouxe-o para mim. Com uma delicadeza que contrastava com as suas mãos calosas, limpou o sangue seco do meu lábio e o pó de cimento da minha testa. O seu toque era prático, não sentimental, mas era a coisa mais reconfortante que eu sentira em anos. A sua mão, grande e marcada pelo trabalho na vinha e na oficina, cobriu a minha, que repousava sobre o lençol engomado. O inspetor Silva é filho de um homem que serviu comigo na tropa, há muitos anos. Um homem de honra. O filho é igual. Tratará disto com o devido rigor e sem fugas de informação para a imprensa, disse ele. A sua voz era matéria de facto, um relatório de situação. Amanhã de manhã, o Dr. Almeida estará aqui. É o melhor advogado criminal do país. Não é barato, mas é o mais impiedoso. Pedi-lhe que cancelasse tudo o que tinha na agenda. Pai, como sabias o que fazer? A pergunta saiu num sussurro rouco. Ele olhou pela janela, para as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Eu estive a preparar-me para esta chamada durante 20 anos, Ana. Desde o dia em que o conheci. Esperava nunca receber, mas estava preparado. Ele virou o seu olhar de volta para mim, e pela primeira vez,
Vi a profundidade do seu planeamento. Uma fúria fria e paciente que tinha estado a marinar durante 2 décadas. Agora descansa. Isto é apenas o começo. As suas palavras não prometiam apenas justiça. Prometiam uma aniquilação calculada. O inspetor Silva chegou 1 hora depois. Era exatamente como eu o imaginara pela sua voz ao telefone. Um homem de 50 e poucos anos, com um fato que já vira dias melhores, e um rosto que parecia um mapa de todas as noites mal dormidas de Lisboa. Trazia consigo uma agente mais nova, que montou um gravador digital na mesinha de cabeceira com uma eficiência silenciosa. Senhora Ferraz, começou ele, a sua voz grave. Lamento o seu estado. Preciso de uma declaração formal. Apenas os factos, no seu próprio tempo. O meu pai fez menção de sair. Não, disse eu, a minha voz mais forte do que esperava. Fica. Ele voltou a sentar-se na cadeira do canto. A sua presença um contrapeso silencioso à formalidade da polícia. Silva assentiu. E eu falei. Comecei pela noite da festa, pela humilhação, pelo vinho derramado, pela bofetada no corredor, pelo arrastar de cabelo, pela porta do porão. A minha voz era monótona, um registro de eventos. Descrevi o som do meu osso a partir-se. Descrevi as palavras dele através da porta, o seu plano para me deixar apodrecer ou para encenar um acidente. A agente que tomava notas parou de escrever por um momento, os seus olhos a encontrarem os meus por cima do caderno. Temos o testemunho do empregado do catering, disse Silva quando eu terminei essa parte. O rapaz ficou aterrorizado. Ligou para o supervisor dele assim que saiu da casa. E o supervisor, felizmente, ligou para nós. A chamada dele foi registrada 2 minutos antes da do seu pai. Corrobora o sequestro. Encontramos as garrafas de vinho que ele deixou cair nas escadas. Ele fez uma pausa. O seu marido invocou o direito ao silêncio. Foi-lhe negada a fiança. A juíza de instrução criminal considerou-o um perigo de fuga e uma ameaça à sua segurança. Ele está detido, preventivamente. O meu pai não reagiu, apenas observava. Agora, Sra. Ferraz, continuou o inspetor, inclinando-se ligeiramente para a frente. Preciso que me fale sobre o que aconteceu antes. O Dr. Almeida mencionou que isto foi o culminar de um longo padrão. E então, pela primeira vez, contei a história completa a um estranho. O Dr. Almeida era um homem de 70 anos, com a postura de um general e o olhar de um falcão predador. Usava um fato de 3 peças, perfeitamente cortado, que provavelmente custava mais do que o meu primeiro carro. Não havia um pingo de simpatia nos seus olhos, apenas uma inteligência cortante. Sentou-se ao lado da minha cama do hospital, com um bloco de notas de capa de couro e uma caneta de tinta permanente. O meu pai ficou de pé, junto à janela, a sua silhueta imóvel contra a luz da manhã. Conte-me tudo, disse Almeida, a sua voz um barítono preciso. Não omita nada. Nenhuma humilhação é demasiado pequena. Nenhuma ameaça é irrelevante. Preciso de munições, senhora. E a verdade, por mais feia que seja, é a melhor munição de todas. Falei durante 3 horas seguidas, a minha voz a ganhar força à medida que avançava. Contei-lhe sobre a residência artística em Berlim, sobre a minha amiga Helena a ser afastada, sobre o controle financeiro mascarado de união, sobre o primeiro aperto no meu pulso, sobre o vinho atirado contra a minha tela. Dei-lhe os nomes dos sócios, Ricardo Viana e Afonso Teles. Mencionei as conversas que ouvi sobre bancos nas Ilhas Caimão e em Genebra. Falei do senador Oliveira, um convidado frequente, e da forma estranhamente subserviente como ele se comportava com o Marcos, apesar da sua posição pública. Almeida não dizia nada, apenas escrevia, a sua caligrafia pequena e precisa a encher página atrás de página. O meu pai permanecia em silêncio, a sua presença a dar-me a força para continuar a desenterrar os fantasmas. Quando terminei, estava exausta, esvaziada, como se tivesse purgado 20 anos de veneno. Almeida fechou o caderno com um estalido seco. Excelente. A palavra era fria, clínica.
A agressão e o sequestro são a porta de entrada. Um crime de paixão, como a defesa lhe chamará. Uma discussão que correu mal. Vão mantê-lo detido, sem fiança, com base na sua declaração e no testemunho do empregado. Mas isso não é suficiente. Homens como seu marido têm recursos ilimitados. Contratam os melhores advogados, que tentam transformar o processo num circo mediático, desacreditar a vítima, pintar a mulher como histérica e instável. Não vamos jogar esse jogo. Ele olhou para o meu pai. Vamos atacar a base, o dinheiro. A violência doméstica é o rastilho, mas a fraude financeira será a explosão que demolirá o edifício inteiro. O meu pai assentiu. Os meus contactos estão de prevenção. Ótimo. Almeida virou-se para mim. A senhora deu-nos os nomes, os bancos, as ligações políticas. Isso é ouro. Enquanto Marcos está incomunicável na prisão, a tentar perceber quem o traiu, vamos desmantelar o império dele. O inspetor Silva obteve mandados de busca alargados para os escritórios e residências dele, com base na sua suspeita de que a violência estava ligada a disputas financeiras. Mas não será a polícia comum a executar as buscas financeiras. O plano deles era de uma precisão militar. Naquela mesma tarde, enquanto Marcos estava numa cela de detenção, uma equipa de 4 pessoas desceu sobre os escritórios da Ferraz Enterprises. Não eram polícias. Eram auditores forenses, homens e mulheres de meia idade, com um ar discreto e cinzento, antigos membros dos serviços de informações financeiras e da unidade de crimes fiscais. Pessoas que o meu pai conhecia de anos a avaliar desastres mecânicos, que por vezes escondiam fraudes de seguros. Eram os melhores do país a seguir o rastro do dinheiro. Liderava-os um homem chamado Mateus, que o meu pai descreveu simplesmente como alguém que consegue encontrar uma única moeda escondida num cofre forte debaixo de um oceano. Eu tinha dado a Almeida a chave, literalmente. A chave de uma pequena caixa puzzle de sândalo que o meu pai me dera como presente de casamento. Aquela que Marcos chamara de bugiganga. Eu nunca a abrira. O meu pai disse-me como o fazer. Dentro não havia joias. Havia um pequeno caderno de notas. O meu pai, antes de se reformar, investigara as primeiras empresas de Marcos. Havia nomes, ligações a empresas de fachada, suspeitas. Ele dera-me o presente como um aviso e uma apólice de seguro. Entreguei o caderno a Almeida. O seu rosto, normalmente impassível, mostrou um lampejo de admiração predatória. Isto, disse ele, é um mapa do tesouro. Os auditores não procuravam apenas livros de contas. Procuravam anomalias, padrões, transferências que não faziam sentido. E encontraram-as. O império de Marcos era um castelo de cartas construído sobre fraude, lavagem de dinheiro através da compra de arte em leilões manipulados, a ironia era nauseante, e extorsão. Os seus projetos imobiliários legítimos eram a fachada para um esquema de lavagem de dinheiro para um cartel sul-americano. O senador Oliveira não era um amigo. Era um político no bolso de Marcos, a quem ele chantageava com provas de um escândalo de corrupção. A agressão contra mim fora o erro fatal de um homem com uma arrogância napoleônica. Um homem que se julgava tão intocável que acreditava poder cometer um crime violento na sua própria casa, no meio de uma festa, e escapar impune. Foi o fio que, ao ser puxado, desfez toda a tapeçaria. As notícias explodiram 48 horas depois, numa torrente controlada e avassaladora. O Dr. Almeida e o inspetor Silva tinham coordenado a divulgação para causar o máximo impacto e pânico entre os cúmplices de Marcos. Os títulos eram brutais.
empresário de renome, detido por tentativa de homicídio e liderança de rede criminosa internacional. As fotografias de Marcos, algemado, a ser levado para o tribunal, estavam em todo lado. Ricardo Viana e Afonso Teles, ao verem a extensão da investigação e os detalhes específicos que só poderiam ter vindo de dentro, correram para se salvar. Foram os primeiros a chegar ao Ministério Público. A lealdade no mundo deles durava apenas enquanto a impunidade era garantida. Fizeram acordos. E-mails encriptados, registros de chamadas, números de contas bancárias secretas e testemunhos detalhados sobre as operações foram entregues em troca de sentenças reduzidas. A muralha de silêncio que protegia Marcos ruiu numa questão de horas. Camila Dancourt foi detida para interrogatório. Silva interrogou-a pessoalmente. Mais tarde, ele contou ao meu pai que ela entrou na sala de interrogatório com a arrogância de quem ia ligar ao seu advogado e sair em 5 minutos. Silva simplesmente colocou uma folha de papel à sua frente. Era uma cópia do pedido de extradição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ligando as transferências que ela autorizara ao cartel. A sua arrogância desfez-se. Confrontada com a perspectiva de passar 30 anos numa prisão federal americana, a sua lealdade a Marcos evaporou-se como água no deserto. Contou tudo. Descreveu-o como um monstro manipulador e controlador. Confirmou cada detalhe da minha história sobre a violência psicológica e acrescentou os seus próprios, pintando-se a si mesma como mais uma vítima do seu controlo. Em troca de um testemunho completo e da sua cooperação com as autoridades americanas, recebeu imunidade e foi colocada num programa de proteção de testemunhas. Desapareceu. Uma nota de rodapé na destruição do homem que ela pensava que a ia levar ao topo. Recuperei na quinta do meu pai. O silêncio do campo, quebrado apenas pelo vento nas vinhas e pelo som distante das ferramentas na sua oficina, era curativo. Ele tratava de mim com uma ternura desajeitada, trazendo-me as refeições, mudando as flores na minha mesa de cabeceira, nunca mencionando o que se passava no mundo exterior, a menos que eu perguntasse. Uma manhã, ele entrou no meu quarto de hóspedes. Trazia uma tela em branco, grande, e um estojo de madeira polida com tintas a óleo e pincéis novos. O teu antigo estúdio na cidade está selado como parte da investigação. Todas as tuas obras foram apreendidas como potenciais instrumentos de lavagem de dinheiro, disse ele, a sua voz neutra. Pensei que talvez quisesses isto. Ele colocou-os junto à janela que dava para as colinas. Naquela tarde, o sol a entrar pela janela, o cheiro a terebintina a encher o quarto, pela primeira vez em mais de 15 anos, pintei para mim. As minhas mãos tremiam ao pegar no pincel. O primeiro traço de tinta na tela branca foi hesitante, um sussurro de cor. Depois veio outro, e outro. Pintei a escuridão do porão, a umidade nas paredes, o medo. Mas no meio da escuridão, pintei um rasgo de luz violenta e ofuscante a vir da porta aberta, uma luz que não era suave nem acolhedora, mas sim crua e impiedosa. O julgamento, quando finalmente aconteceu 6 meses depois, foi uma formalidade. Marcos, visivelmente mais magro e com os cabelos grisalhos, parecia um fantasma do homem que fora. A sua equipa de advogados, confrontada com uma montanha de provas e o testemunho dos seus antigos parceiros, tentou uma defesa baseada em insanidade temporária, mas foi rapidamente desmantelada. Eu não compareci. O Dr. Almeida aconselhou-me a não o fazer, para evitar o circo mediático. Em vez disso, gravei o meu testemunho em vídeo, na sala de estar do meu pai, com o inspetor Silva presente. Sentada numa cadeira, com a perna ainda a doer, contei a minha história à câmara, olhando diretamente para a lente, a minha voz calma e firme. Marcos foi condenado por 12 das 14 acusações, desde sequestro e agressão grave, a fraude fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Sentença: 25 anos de prisão,
sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15. Todos os seus bens, até o último cêntimo em contas secretas que a equipa de Mateus encontrara, foram confiscados pelo Estado. Vi o veredito nas notícias, na pequena televisão da sala de estar do meu pai. A imagem de Marcos, o seu rosto uma máscara de vazio oco, a ser levado para fora do tribunal pelos guardas prisionais. Desliguei a televisão. Não senti alegria, nem vingança. Senti a ausência de peso, como se uma montanha que eu carregara às costas durante 20 anos tivesse simplesmente desaparecido. Um ano depois, fiz a minha primeira exposição em 2 décadas. Numa pequena galeria de vanguarda em Lisboa, gerida por uma jovem que só conhecia o meu trabalho por fotografias antigas. A peça central chamava-se Porta do Porão. Na noite da inauguração, a galeria estava apinhada. A história por detrás do meu regresso tinha se tornado uma espécie de lenda urbana no mundo da arte. Um crítico de arte idoso e influente, o mesmo que elogiara o meu trabalho tantos anos antes, aproximou-se de mim. Há uma dor imensa no seu trabalho, mas também uma força brutal que não existia antes. É muito poderoso, disse ele. Passei muito tempo na escuridão, respondi, a olhar para minha pintura. Aprendi que a luz só tem significado por causa dela. O meu pai estava num canto da galeria, a observar a multidão, de copo de vinho na mão. Ele não elogiou os quadros. Não precisava. O seu orgulho era uma presença silenciosa e sólida na sala. Vi-o a conversar com o inspetor Silva, que aparecera de surpresa, à paisana. Os 2 homens trocaram um aceno de cabeça na minha direção. Quando a galeria esvaziou e só restavam os funcionários a arrumar, fomos para o alpendre da quinta. A noite estava amena, o céu salpicado de estrelas. Pai, disse eu, quebrando o silêncio confortável. Obrigada. Ele não olhou para mim. Continuou a olhar para o céu estrelado. Eu não fiz nada, Ana. Apenas atendi o telefone e dei a chave certa ao homem certo. Fez uma pausa, bebendo um gole do seu vinho. Foi a tua mão que pegou no pincel outra vez. Foi a tua voz que contou a história. Foi a tua coragem que te fez atravessar a porta quando ela se abriu. Lembrei-me da história que ele contara a Marcos, sobre o luthier e o violino partido. A história do luthier era verdadeira? Ele finalmente virou-se para mim, um pequeno sorriso no canto dos lábios. O meu avô era marceneiro. Não fazia violinos, fazia móveis. Mas havia um homem rico na aldeia que o enganou num negócio e o levou à ruína. O meu avô nunca mais pegou numa plaina. Em vez disso, usou o seu conhecimento de madeira para encontrar o ponto fraco na viga principal do celeiro do homem rico. Numa noite de tempestade, o celeiro ruiu. Ninguém se feriu, mas o homem perdeu toda a sua colheita. Às vezes, concluiu ele, as mesmas mãos que constroem são as melhores a saber onde aplicar a pressão para que tudo desabe. Ele tinha razão. Ele tinha aberto a porta da jaula. Mas fui eu que tive de reaprender a voar. E a liberdade era isto. O silêncio da noite, o cheiro a terebintina nas minhas mãos e um horizonte infinito de telas em branco à minha espera.